Fala galera, é drama, é Galo e Cruzeiro na Copa do Brasil, meu amigo. Os deuses do futebol, né? Eles não brincam, eles não brincam, eles não perdem a oportunidade. E tem muita gente que vai sofrer, né? Eu e vocês, os atleticanos e os cruzeirenses, eu atleticano, aos meus amigos aqui atleticanos e também vocês que acompanham a gente do Cruzeiro aí. Que loucura, jogaço, jogaço. Vamos falar sobre tudo aqui. Vou fazer uma análise geral e a gente vai falar de todos os confrontos, mas óbvio, dando ênfase em Galo e Cruzeiro principalmente. Não é isso? Mas antes, você atleticano, você cruzeirense, você que torce para outros times, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, rumo a 30 mil inscritos. Me ajuda demais a chegar aos 30 mil inscritos. Deixo aqui na descrição todas as minhas outras redes sociais, se vocês puderem também me ajudar. Pô, vai ser legal, vai ser maneiro demais. E eu conto com a ajuda e conto com o apoio de vocês. Beleza? Vambora, 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 vambora. Vamos falar de Galo e Cruzeiro. Que loucura. E foi logo no primeiro confronto, que é aquele que tem mais chances, né? Papo. Cruzeiro saiu primeiro, depois o Galo. E primeiro jogo na Arena MRV, Galo e Cruzeiro no dia 27/9, jogo de volta no 27/8, jogo de volta 11/9, no Mineirão. Estádio do Cruzeiro, a volta, não que é estádio de todos, mas o estádio do Cruzeiro manda os seus jogos. Vambora, vamos falar um pouquinho desse jogo. Cara, que loucura, né? Eu acho que a gente tem que falar, a gente vai ter que dividir em dois lados, assim. Como o Cruzeiro foi o primeiro sorteado, eu vou falar primeiro do Cruzeiro. Cara, pra mim, foi pior pro Cruzeiro pegar o Atlético do que pro Atlético pegar o Cruzeiro. Por quê? Entenda o cenário. Não tô falando do confronto, não tô falando de freguesia, de brincar. Não tô levando o lado passional clubista. Vamos lá, analisa comigo. O Cruzeiro é mais time que todos os outros times. O Cruzeiro é melhor que o Botafogo, acabou de ganhar de 2-0. É melhor que o Corinthians, por mais que eu acho que o Cruzeiro teria muita dificuldade. É melhor que o Atlético Paranaense, é melhor que o Vasco, é melhor que o Bahia e é melhor que o Fluminense hoje. Hoje, no cenário que estamos, dos meses que correu até hoje do ano, até agora, agosto, o Cruzeiro é melhor e mais time. E acho que o Cruzeiro teria mais facilidade, menos dificuldade com esses outros times do que contra o Atlético. Dito isso, você está falando que o Cruzeiro não é mais time que o Atlético? Não. O que eu estou dizendo, acho que o Cruzeiro hoje tem um time melhor que o do Atlético, mais pronto que o Atlético. Mas dito isso, isso fica fora de campo, gente. Porque quando o Cruzeiro pega o Atlético, tem todo um contexto que entra em jogo. Um contexto clássico, um contexto briga, né? Aquela vontade a mais, o contexto não posso perder por meu rival, o contexto nervosismo, o contexto pressão, o contexto o Cruzeiro voltou agora e não pode perder para o rival. Tem várias questões, vários fatores que entram em campo além de apenas um time contra o outro. Fora que tem a carga emocional dos últimos confrontos de Lianco com os jogadores do Cruzeiro, o reencontro de Dudu com o Cruzeiro. Então tem muita coisa em jogo. Muita coisa em jogo nesse sentido. Então eu acho que para o Cruzeiro pegar o Atlético neste sentido foi pior. Porque eu acho que o Cruzeiro seria mais favorito contra os outros times. Ponto. Falando do Galo, para depois a gente falar sobre favoritismo e sobre o time. Pro Atlético. Cara, o Atlético, ele veio de franco atirador, né? O Cruzeiro, o diferente do Cruzeiro, o que ganhou, tinha que ganhar do CRB, o Atlético tinha uma situação que o Atlético teria pegado o adversário com o maior investimento do Brasil, o time mais difícil do Brasil, que é o Flamengo, pegou, né? E passou. E passar do Flamengo dá uma confiança a mais. Passar do Flamengo eleva esse nível de confiança. E foi de uma maneira dramática, uma carga emocional muito grande. O Atlético também passou contra o Bucaramanga com uma carga emocional muito grande. Então o Atlético está acostumado a sofrer e vem conseguindo resultados positivos, mesmo sofrendo, mesmo passando diante de vários jogos difíceis, vários confrontos complicados e que muitos deles ele não era favorito, no caso do Flamengo, né? Então o Atlético conseguiu passar e isso dá uma confiança. E isso é ótimo pro Atlético. Para pegar o Cruzeiro era melhor ter eliminado o Flamengo e pegar o Cruzeiro mesmo, nesse sentido, porque você tá com muito mais confiança e você veio nesse embalo. Quando você pega um time que era mais fraco antes, você chega já de cara para ser testado.
E isso é diferente. Eu tô falando uma questão anímica, questão moral, questão psicológica, tá? Então isso faz muita diferença. Sobre o time do Atlético, acho que o time do Atlético melhorou nos últimos jogos, comparado a lá atrás, mas no início do ano o time do Atlético era mais organizado. Só que tem um fator que vai fazer muita diferença pro Atlético e pro Cruzeiro, que é o cansaço. O Atlético tem jogo contra o Godoy Cruz, o Cruzeiro não tem Sul-Americana. O Atlético vai pegar o Cruzeiro no embalo de quarto domingo, quarto domingo, quarto domingo. O Cruzeiro ele vai jogar o quarto domingo contra o Atlético, mas ele vai ter semanas para descansar e conseguir recuperar jogadores. Dito isso, Matheus, quem é favorito? Cara, hoje, o Cruzeiro decide em casa. Pelo Cruzeiro decidir em casa, eu acho que o Cruzeiro tem um pouquinho de favoritismo. Só que eu acho que o Atlético ele entra mais sem pressão, mais como franco atirador do que o Cruzeiro. E isso é bom para clássico. Isso é bom para clássico. Acho que o Cruzeiro é um pouco favorito pelo momento na temporada do Brasileirão, pelo momento desse primeiro turno. Isso não quer dizer que vai passar, isso não quer dizer que o Atlético não tem chance nenhuma, não é sobre isso. Acho que o Cruzeiro tem um pouquinho sim de favoritismo. Dito isso, acho que vai ser muito complicado para o Cruzeiro jogar contra o Atlético. O time do Atlético é um time muito chato para se enfrentar de mata-mata. É um time muito organizado, o Cuca é um estrategista, e aí a gente vai ver o teste do Leonardo Jardim mata-mata para ver como vai ser em jogo grande, em jogo desse tamanho. Então, acho que tem vários fatores que vão entrar em campo aí, né? A inexperiência do Jardim em clássico, a experiência do Cuca em clássico, a experiência de Cássio, de Gabigol, de Matheus Pereira, a experiência de Hulk. Fora que vai ter aquela questão, tem a questão do Leão contra o time do Cruzeiro, tem a questão de Fabrício Bruno contra Hulk, tem vários pontos que acendem ainda mais para esse clássico ser um clássico gigantesco, como já é, mas eu falo gigantesco para, como é que a gente pode dizer? Um clássico gigantesco para carga emocional que a gente está esperando para um confronto desse tamanho. Acho que vai ser um jogaço. Acho um confronto muito equilibrado, não tem como você falar quem é muito mais favorito. Acho que o Cruzeiro tem um pouquinho só, principalmente por definir em casa, mas acho que foi o pior de todos os 7 confrontos que o Cruzeiro poderia pegar. O pior era pegar o Atlético. O Atlético também foi muito ruim, só que o Atlético já vem de um confronto horroroso de se pegar, que é o Flamengo, que também era um time muito bom. Então o Atlético já vem calejado nesse sentido e acho que vai ser um jogo bem equilibrado e todos os dois têm muitas chances de passar. E eu queria ouvir vocês, o que vocês acham que vai acontecer? Vocês gostaram? A pergunta que eu gostei. Cara, eu não tenho muito de gostar ou não, velho. Eu gosto muito de clássico, eu acho que sempre da hora de ver, mas é sempre complicado, porque eu não quero perder pro Cruzeiro e o Cruzeiro não quer perder pro Atlético, né? Então a gente fica nessa. Acho que vai ser um jogo equilibradíssimo, um jogo muito chocado, muito físico, muito impactado pela questão mental, pela questão da pressão. E além disso, da questão mental, da questão da pressão, eu acho que vai ser um jogo de muito poucos gols. Que pode ir para pênalti, mas com muitos poucos gols. 1-0, 2-1, acho que não vai ter uma chuva de gols. Não, acho que vai ser um jogo muito estudado, muito equilibrado, muito truncado e que vai ter poucos gols e vai ser decidido no detalhe. Então, jogaço para umas quartas de final da Copa do Brasil, que voltam a se enfrentar desde 2019, quando o Cruzeiro eliminou o Atlético. Antes disso, o Atlético foi campeão em cima do Cruzeiro numa Copa do Brasil também. Então tem tudo isso em jogo, é muita coisa em jogo. Nos outros confrontos, acho que o Corinthians favoritos contra o Atlético Paranaense, mas acho que o Atlético Cruzeiro, quem passar, tem muita chance de chegar à final. Mas acho que o Corinthians favorito com o Atlético Paranaense. Só que acho que vai ser um jogo duro pro Corinthians. O Corinthians perdeu o Carrijo, o Memphis tá machucado, deve voltar daqui a um mês, então talvez não volte pro jogo contra o Atlético Paranaense. O Corinthians não vem bem, tem um elenco muito precário, mas o Atlético Paranaense está num momento horrível na Série B, 6 jogos sem vencer na Série B, então acho que o Corinthians é um pouco favorito nesse sentido, mas o Atlético Paranaense na Copa do Brasil é um time chato. E tem isso também, o Cruzeiro tem o histórico, 6 vezes campeão, o maior campeão da Copa do Brasil, o Atlético tem o histórico de ter ganhado uma em cima do Cruzeiro, que também dá motivações a mais pro clássico. Além disso, Botafogo e Vasco, acho que o Botafogo é favorito, mas acho que pro Vasco cair contra um clássico é bom para dar uma motivação maior, para conseguir ter uma oportunidade de passar. Vasco pode chegar à sua segunda semifinal seguida de Copa do Brasil. E Fluminense e Bahia, acho 50-50. Muito parelho, o Fluminense um pouco favorito porque decide em casa. Só por conta disso que é um pouco favorito o Fluminense porque decide em casa. Então, vai ser jogos muito equilibrados. Eu estaria Botafogo e Fluminense passando para semifinais. E aí Galo e Cruzeiro muito igual. E eu acho que o Corinthians passa. E essa é uma Copa do Brasil acessível para todos os times aí chegarem à final e quem sabe serem campeões. E vocês, quem que vocês acham que é favorito? O Galo ou o Cruzeiro? E acho que vai ser um jogo muito truncado e muito maneiro de se ver. E a gente vai trazendo as atualizações
dia a dia. Beleza? Tamo junto, é nóis, galera. Se inscreve, deixa o like. Hype o vídeo. Valeu!